Vamos pegar o livro? Página 147, interpretação de poemas. Para quem já fez o Enem, né, ou alguma a prova de vestibular como treineiro, vocês vão ver, vocês já percebem, né, até nos exercícios anteriores, que a prova é 100% interpretação de texto. E é claro que o nosso conhecimento prévio vai nos ajudar a interpretar esses textos. E atualmente o Enem está cobrando muito essa questão da contemporaneidade, né? Os textos muito curtos, os textos pílula que a gente chama, e essa interpretação. Então hoje nós vamos treinar algumas interpretações, alguns textos, para nos aperfeiçoarmos nesse ponto aí. Página 147, por favor. Eu separei alguns exercícios. Só abrir o livro aqui. Que aí vocês acompanham juntos. Página 147. Tá acabando, hein, gente, para vocês. Agora deu. Ah, Jesus, abriu errado. Abriu contemporâneo. Agora vai. Isso. Nós vamos fazer dois exercícios de aprendizagem e depois nós vamos para mais 3 questões do Enem, tá? Desse assunto que já caiu. Então vamos lá, assunto de prova. Aqui nós vamos pegar a questão da poesia concreta, da poesia marginal e do tropicalismo, tá? Um ponto importante a se lembrar nesse período aqui, Ferreira Goulart, um dos principais autores do concretismo, é a questão da ditadura militar, tá? A questão da insegurança, a questão da censura, a questão da opressão. Porque muitas vezes isso é colocado dentro das obras. E a questão depois, nós vamos para o lado da solidariedade, do apoio, a questão da ajuda mútua. Todo aquele movimento que eles estavam vivendo durante aquele período foi colocado, já que a literatura, ela tem essa proposta, né, de aproximação com o real. Se ela busca essa aproximação, ela mostra, então, esse sentimento. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar, que a partir de Cecília Meirelles e Clarice Lispector, na segunda fase do modernismo e perdurou na terceira fase do modernismo, a questão do íntimo. Então, a literatura ficou muito mais intimista, ficou muito mais psicanalista, ficou muito mais reflexiva em relação ao íntimo, ao eu interior.
Quando a gente diz isso, não é a questão só do sentimento, igual lá no romantismo, da subjetividade. Não, é a questão do pensamento íntimo, tá? E essas questões também são muito colocadas à tona nesse momento. Lembrando que concretismo, tropicalismo, a poesia marginal, a poesia praxis, são vertentes dentro da terceira fase modernista, tá? Muitos autores acreditam que são apenas estéticas constituintes do período literário chamado terceira fase modernista. Então, não se dissocia. Começa em 1945 e vai. Ela não tem fim. Alguns ainda acreditam que estamos vivendo esse período, né? Que, de fato, a literatura contemporânea pertence à terceira fase do modernismo. Por que isso? Porque a geração de 22, o começo da Semana de Arte Moderna, foi o marco inicial, né? Foi o divisor de águas ali que iniciou essa modernidade, essa mudança artística no país. Então, eles acreditam que nós não podemos dissociar do que nós estamos vivendo hoje lá da Semana de Arte Moderna. Porque se nós temos a arte libertária hoje, se nós temos essa liberdade de expressão, é tudo fruto do que os poetas acreditavam lá na Semana de Arte Moderna, os ideais propostos por eles. Né? Então, nós temos que ficar atento quanto a essas questões, tá? A liberdade. Lembra da liberdade formal, da liberdade estética e da liberdade intrínseca, ou seja, o interior do poema. Vamos lá? Exercício de aprendizagem, página 147, texto 1. Emergência, de Mário Quintana. Mário Quintana, né, já da terceira fase modernista. Alguém pode ler, por favor? Camille, tá aí? Não? Giane, tá aí? Aqui, Maria Lúcia. Você pode ler, por favor, o texto 1? Emergência. Quem faz um poema abre uma janela, respira, tu que estás numa cela, abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Vamos lá, antes de nós passarmos para o texto 2. Quem faz um poema abre uma linguagem, abre uma janela. O que ele está querendo propor aqui? Uma metalinguagem. Então, o próprio poeta fala do próprio fazer poético. Lembra dessa função da linguagem? E aí, Mário Quintana, então, ele está exaltando, enaltecendo o trabalho do poeta. Quem faz o poema abre uma janela. Se você abre uma janela, quer dizer que você tem visão ampla, quer dizer que você tem vários olhares, ou seja, várias perspectivas. Aí ele fala lá no final: por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Então, através Ah, tá, tudo bem, Camille, agora que eu vi. Por isso que o poema tem ritmo, para que profundamente possas respirar. Quem faz um poema salva um afogado. O ritmo do poema, ele mesmo, a partir da leitura do poema, ele mesmo indica o momento de se respirar. Ele mesmo indica o momento de se pausar, fazer aquele pensamento e voltar. Tá? Então, próprio fazer poético. Agosto de 1964. Alguém pode ler esse texto, por favor? 1964. O que estava acontecendo neste período? Em 1964, o que estava acontecendo? E aí, gente? O golpe militar? Isso. Então, por isso que eu disse que é a contextualização histórica aqui, ela vai nos ajudar, ela vai fazer referência aí. Então, a ditadura, né, o caos causado pelo militarismo.
1964, Ferreira Goulart. Quem pode ler, por favor? Juliana, tá aí? Não? Oi, Você pode ler para nós? posso? Então vamos lá. É a 3, né? Oi? Não, 1964. O poema está na sua esquerda. Entre lojas de flores e sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo num ônibus de estrada de ferro. Leblon. Volto do trabalho à noite e meio, fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja, adeus Rimbaldi. Relógios de lilazes, concretismo, neocroquentismo, ficções de juventude, adeus que a vida. E eu a compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca. A poesia agora responde a um inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto é meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror, retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Isso, então vamos lá. Com base na leitura dos poemas Emergência, de Mário Quintana, em agosto de 1964, de Ferreira Goulart, explica a concepção de poesia de cada sujeito poético e destaque pelo menos 2 recursos linguísticos que constituem imagens poéticas de cada texto. Justifique sua escolha. Primeira coisa, gente, esse poema de Mário Quintana, ele fala do próprio fazer poético. Ele fala da beleza de se fazer um poema, né? Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela. Presta atenção que, além de ser metalinguístico, esse poema ele ainda vai fazer referência a uma certa atualidade. Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Respira esse ar que entra pela cela abafada. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Primeira coisa, esse poema aqui, eu vou só escrever um esqueminha aqui. Primeira coisa, o poema 1, ele é metalinguístico, né? Como nós já dissemos. Ou seja, ele trata do próprio fazer poético. Só que esse próprio fazer poético, ele faz uma relação, ele se relaciona a alguém que está precisando de ajuda. Porque um poema salva um afogado. Respira esse ar que entra da cela, que entra pela cela. Então, ele faz uma relação, sendo metalinguístico, ele faz uma relação com uma certa realidade. Então, vamos lá. Ele é metalinguístico, ele é verossímil, de certa forma. E esse poema aqui pediu para nós encontrarmos, além de tudo, os recursos. Ele utiliza cela, ela, ele não utiliza extremamente... Deixa eu tirar aqui da frente para enxergar. Janela, cela. Gente, meu computador travou. Travou. Não faz mais nada. Tá cortando a minha internet, gente? Tá cortando? Não, tá de boa, pode continuar. O computador travou tudo. Não tem jeito de eu fazer nada. O computador tá paradinho. Vamos ver agora se ele volta. Então, olha só, nesse primeiro poema, além de ser metalinguístico, ele se aproxima de uma realidade. Agora, o segundo poema,
Ele é uma poesia de engajamento. O que é poesia de engajamento que nós chamamos? Entre lojas de flores, de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo no ônibus Estrada de Ferro. Leblon. Volto do trabalho, à noite em meio fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbal. Relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo. O que é isso, a poesia de engajamento? Ela se preocupa, ela é um retrato da sociedade, de certa forma fazendo uma acusação. Então, as duas perspectivas são distintas. A primeira perspectiva de Mário Quintana busca retratar a realidade e levar algo para se respirar, né, frente àquela realidade. E na segunda, e no texto 2, nós temos mais uma poesia de engajamento, ou seja, uma preocupação social, uma acusação social. Quando ele diz... Ó, deu uma luz aqui. Eu parei, eu interrompi porque meu computador travou. Agora voltou. Quando ele diz entre lojas de flores e sapatos, bares, vou no ônibus, ele está retratando a realidade. A verossimilhança aí, mas a verossimilhança por um outro foco. A verossimilhança de uma sociedade que está oprimida, de uma sociedade que está presa. Olha só, do salário injusto, da punição injusta, é como se estivesse fazendo uma denúncia social, diferente do primeiro texto. Então, nesse ponto são opostos, no entanto, preocupa-se sim numa aproximação com a verossimilhança, uma aproximação real. Ainda na questão dos aspectos físicos, recursos linguísticos que constituem imagens poéticas de cada texto. Aqui, em ambos, eu tenho a questão da simplicidade da linguagem, né? O coloquialismo, a linguagem se aproximada com a realidade, a fim de mostrar de fato essa realidade e de ter essa aproximação com o que o povo estava vivendo. Esse texto 2, a linguagem é mais usada como uma acusação social, né? Como uma forma de acusar o governo, como uma forma de mostrar a indignação daquele povo. Já o texto 1 tem uma linguagem um pouco mais sutil, porque, de certa forma, está querendo um respirar, está querendo uma pausa naquilo tudo para se voltar a viver. Ok? No texto 1 e 2, tranquilo? Número 1? Vamos para o texto 2, questão 3, por favor. Qual Brasil? Ninguém tem dúvida? Vamos lá, Pau Brasil. Alguém pode ler, por favor? Júlia, Emily, não sei se a Emily está com áudio hoje. Carol, podem fazer a leitura, por favor? Ok, Emily. Júlia, pode ler para nós? Oi, oi. Alguém aí? Aonde que é para ler, Maria Lúcia? Pau Brasil, poema da questão 3. Texto 1. Era uma vez uma floresta cheia de festa e balagandá. Na noite fresca, carnavalesca, brilhava a estrela Aldebar. E nas quebradas da madrugada, toda menina era cunha. Um belo dia, uma menina achou no mato uma maçã. Olhou o fruto, meio de banda, como se fosse uma malsá. Deu uma dentada, meteu o dente e, de repente, tcharam, tchan, tchan, tchan. Ouviu na mata a voz possante e extravagante do deus Tupã, que lhe disse: mas que tolice, minha menina, minha cunha. Uma maçã, uma maçã. É uma maçã, é uma maçã. E a menina foi
Gandeia cantarolando, Kubanacan. E aí, gente? Pau-brasil. Observe a referência, né, aos primórdios, a contextualização inicial do Brasil. Então, era uma floresta cheia de festa e balagandã. Qual que é a impressão que nós passamos para quem é de fora? Que o Brasil vive de festa. Então, isso aí é uma crítica, né? Na noite fresca carnavalesca, né? A nossa folclore aqui, o carnaval, a festa típica, e é assim que muitos veem o Brasil, né? Texto 2. O que foi dito no ano de 1968? Trecho da revista Veja. Alguém pode ler, por favor? Vamos, gente. Vamos acordar. Enzo, pode ler? Texto 2, Maria Lúcia. Isso. O que foi dito no ano de 1968? Eles gostam de se dizer antropofágicos, isto é, seguidores do modernista Oswald de Andrade. São os poetas concretos e os músicos da Tropicália e o que querem é criar uma nova linguagem. Os concretos na faixa restrita dos livros da poesia. Os tropicalistas na faixa mais larga do consumo, através de discos, festivais e programas de TV. Vamos lá, letra A. Analisando o texto 2, explique por que a canção Pau Brasil, texto 1, pode ser considerada como integrante do movimento Tropicália. Então, vamos lá. O tropicalismo foi um movimento artístico brasileiro, o qual se deu início através dos festivais de música e foi considerado um movimento de poesia, de texto engajado, né, de música engajada, porque de fato buscava retratar uma sociedade e ironizá-la. Ironizá-la no sentido de que as pessoas viviam em opressão, as pessoas queriam resgatar aspectos culturais e não conseguiam, as pessoas queriam ter a sua própria identidade e não podiam ter. Sabe aquela música do Caetano Veloso? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Por que sem documento? Porque não se tinha, de fato, uma identidade, não identidade documento, mas uma identidade própria. O Brasil não tinha identidade, porque as pessoas não tinham voz, as pessoas não tinham vez. E a partir daí, então, o tropicalismo foi esse movimento qual procurava cutucar o governo nesse ponto. Lembrando que, claro, que naquela época nós tínhamos a censura, as obras não eram tão libertárias como são hoje, né? As questões de liberdade de expressão. As obras são, de fato, bem íntimas, assim, porque eram pegas pela censura e proibidas de serem publicadas, né? Tanto é que muitos artistas nessa época foram exilados extremamente por essa questão de produção para acusação social, o que se era permitido para aquela época. Agora a pergunta é, o texto 2, né, considerando o texto 2, por que o texto 1 pode ser considerado integrante do movimento tropicalista? Porque os tropicalistas, eles procuravam a nossa identidade. Quando se fala identidade brasileira, se fala no índio, se fala no carnaval, se fala no folclore, se fala nas lendas brasileiras. E o texto 1 procura retratar isso. A questão dos primórdios, a questão do alicerce, do resgate cultural. E aqui no Brasil, quando nós falamos em índio, quando nós falamos em carnaval, nós estamos assumindo a nossa identidade, né? Já que aqui é considerado essa essência, né? Que nós temos essa essência. Por isso é que o texto 2, essa música do texto 2, pode sim ser considerado do tropicalismo, por essa busca de identidade nacional, por esse apego. Cuidado para não se confundir também em relação à identidade nacional no romantismo, da identidade nacional aqui no modernismo. Vou traçar um paralelo aqui até para a gente relacionar isso. Então, o nacionalismo. O nacionalismo, quando nós falamos em questões
o nacionalismo quando nós falamos em questões do romantismo e quando nós falamos em questões do modernismo. Então, olha só. A forma de se ver o Brasil, a forma de se avaliar o Brasil, a forma de demonstrar o sentimento nacionalista é diferente. Aqui no romantismo, o índio é um herói. O índio é um herói porque ele é guerreiro, porque ele é bravo, porque ele é forte, tá? Então, o índio é um herói guerreiro, forte, bravo, que enfrenta, selvagem, é de certa forma romantizado. Romanizado. De certa forma romantizado. Além do nacionalismo através do índio, aqui as belezas naturais são exaltadas. Agora, por sua vez, no modernismo, o índio não é um herói. O índio não é romantizado. O índio é cultura. O índio é lenda, é folclore. Tá? O índio é um resgate cultural da sua essência. Lembra de Macunaíma? Macunaíma, então, ele vai buscar todas as lendas, mitos indígenas. Ele é um apanhado de cultura que nós temos. E qual que é o cenário da época? Não é um cenário de belezas naturais. É um cenário avassalador, é um cenário triste, é um cenário pesado, porque nós estamos vivendo em meio à ditadura militar. Então, são as formas que nós temos o nacionalismo aqui. Como expressar o sentimento nacional? Tá? E essa questão, ela aparece demais, porque o nacionalismo ele é presente nesses dois movimentos de forma bem distinta, tá? Então, fiquem atentos quanto a essa questão aí. Vamos voltar lá para o texto. Letra B. Que ato praticado pela personagem no texto 1 sugere a construção da temática antropofágica? Justifique sua resposta. Antropofagia é um ritual indígena, né, o qual aparece para nós dentro da arte lá no começo do modernismo. Então, nós vamos ter o índio no modernismo. Lembra o que eu disse agora há pouco? Muitos poetas acreditam, muitos autores apostam na hipótese de que o tropicalismo pertence à terceira fase modernista, que ela se perdura, ela não é apenas uma estética que aconteceu a partir de 1945. Tanto é que nós não temos a data de encerramento, nem a data pedagógica. Né? Vocês sabem que as datas com as quais nós trabalhamos são datas pedagógicas, são datas para nosso conhecimento. De fato, não acontece da noite para o dia uma mudança de estética literária. O que aconteceu, entre aspas, da noite para o dia, que nem foi da noite para o dia, foi a questão da Semana de Arte, que é o que nós temos as datas fixas, né? 13, 15 e 17 de fevereiro. Agora, dentro desse texto 1, o que aconteceu, o que houve, o que a personagem fez para que se despertasse esse movimento antropofágico, para que se acreditasse nessa essência? Era uma vez uma floresta cheia de festa e balagandã. Na noite fresca carnavalesca, brilhava a estrela Aldebaran, e nas quebradas da madrugada, toda menina era cunhã. Um belo dia, uma menina achou no mato uma maçã. Deu uma dentada, meteu o dente e, de repente, tchan, 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 tchan. O que a menina fez? Pegou a maçã, que está relacionada ao fruto proibido, e mordeu na maçã. Ouviu na mata a voz possante e extravagante do deus Tupã, que então lhe disse: mas que tolice, minha menina, minha cunhã, uma maçã é uma maçã, é uma maçã, é uma maçã. E a menina foi para a gandaia cantarolando o Kubanacan.
Quando fala do manifesto antropofágico, nós estamos falando de morder o fruto proibido, né? Que é a lenda, a história contada utilizando-se a maçã. Só que o Deus Tupã veio e desmentiu isso tudo. Esse é o manifesto antropofágico, né? É deglutição da carne humana. Então, quando ela morde a maçã, nós temos essa referência, né? De comer o fruto proibido, né? De usurpar o fruto proibido. Alguma dúvida? Então, nós vamos para a página 148, número 1. Nós vimos a questão do... Eu não abri esse vídeo, vamos ver. Do concretismo. Ai, meu Deus. Espera aí, então, que eu vou voltar. Obrigada, Jean. Ela vai resolver a questão. Deu agora? Olá pessoal, aqui é Carolina Santana, vamos para mais uma questão, né? Trata-se de um texto de Paulo Leminski aí, olha. Observe o seguinte poema de Leminski do livro Caprichos e Relaxos, reunidos em toda a poesia. Então é um poema breve que vai projetar, né? Lua na água, né? Eu escrevi, mas não soube escrever de cabeça para baixo a projeção, né? Alguma lua, lua alguma. Sobre esse poema e a poética leminskiana em geral, analise as seguintes proposições. Item 1. Leminski é um poeta cujo projeto foi todo delineado dentro da estética do concretismo, que propunha uma exploração das formas poemáticas para além dos estreitos limites do verso tradicional. Bom, nós estamos querendo aí o que é correto. Não deixa de ser uma poesia concreta no item 1, mas quando diz aqui o projeto foi todo delineado dentro da estética do concretismo, não. Ele faz muita poesia concreta, mas não só poesia concreta. Então o item 1 está incorreto. Se o item 1 está incorreto, nós vamos aqui eliminar letras A e D, ok? Item 2. Ligado originalmente ao concretismo, Leminski não deixou de explorar o poema em suas potencialidades gráficas e espaciais. Claro que não, então a 2 está correta e ela inclusive se opõe ao item 1. Se a 2 está correta, vamos eliminar a letra E e ficar entre B e C, ok? 3. Representante paranaense da geração de 45, Paulo Leminski também se aventurou pela poesia visual, como esse poema demonstra. Bom, ele é visual, mas ele também é concreto. A 3 está incorreta. Se a 3 está incorreta, já chegamos na letra B, que é a verdadeira, ok? Item 4. Ao contrário da maioria dos poetas da poesia marginal, que vigorou nos anos de 70 e 80, Leminski não renegou o concretismo, servindo-se eventualmente de seus recursos na elaboração de seus poemas. Exato! Verdade. E a última. Poeta e publicitário, Leminski soube explorar também a dimensão visual em seus poemas. Sempre. Portanto, a letra B está correta. Os itens 2, 4 e 5. Voltou para o livro o compartilhamento aí, gente?
Voltou, Maria Lúcia. Voltou? Obrigada. Olha só, quando ela fala aqui na questão do espaçamento, né, nós temos que lembrar que o concretismo ele buscava isso. O fim da concepção estética que nós temos, né, a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. A leitura agora ela vai muito além daquilo. E o concretismo ele buscava de fato resgatar essa concepção proposta até lá na primeira geração, né? Começou na primeira fase modernista, consolidou-se na segunda fase e perdurou na terceira fase. Só que a terceira fase, de fato, não tinha tanta escrita poética. E o concretismo, ele vai voltando nessas estéticas novas, ele vai tentar reestruturar uma poesia, ou seja, a poesia não precisa de um poema, de ser dividida em estrofes e versos, a poesia não precisa de rima. Ah, mas eu posso considerar esse texto como um poema? Sim, esse texto é um poema, tá? Só que é um poema do aspecto concretismo, o qual sim propunha a formulação de novas estéticas, de nova perspectiva do poema, né? De novo visual. Lembra daquela palavrinha? Verbivoco-visual, ou seja, o som produzido, o som produzido pelas palavras, o visual, né? E a própria palavra em si. A voz, o som e o próprio visual da palavra. Agora, eu vou mudar, porque senão não vai dar tempo de fazer da outra, da arte contemporânea. Se alguém estiver me acompanhando comigo, eu vou para poemas ótimos aqui da contemporaneidade, página 172. Eu vou abrir o meu livro aqui. Eu vou fazer chamada enquanto abre. Oito. Responda para mim, por favor. E se alguém tiver no chat? Ana Clara? Ana Caroline? Não, nenhuma das duas? Augusto? Camille? Alguém pode olhar se alguém respondeu no chat? Não? A Camille respondeu. Obrigada. Emily? Enzo? Presente. Giane? Presente. Heitor? João Gabriel? Heitor nem João Gabriel não responderam, não? Respondeu não. Obrigada. José Roberto? Júlia? Presente. Juliana? Tá no chat. Ok. Caroline? Presente. Casey? Maria Cecília? Olávio? Pedro? Não, ninguém? Raul? Tá no chat. Obrigada. Sabrina?
Sabrina. Thales. Presente. Tainá. Vitória. Também não. Ok. Página 172, por favor. Vamos analisar um poema contemporâneo agora. Cento e setenta e dois, número 3. Leia o poema a seguir. Deixa eu ver se aqui é a explicação de novo. Vamos ver. Olá, pessoal do Benoli, aqui é a Carolina Santana e vamos para mais um poema, cujo título está aqui, ó. E em Romanos poderia, por exemplo, significar 53. Vamos ver. Cadenciadas vão morrendo as palavras na minha boca. Um sudário de asas há de ser agasalhado e pátria para o corpo. Anônimo calado, o poeta contempla espelho e mágoa, fragmentos de um veio berçário de palavras. Umas lendas volteiam, o poeta vazio de seus meios, escombro, escadas. Amou de amor escuro e fugiu de si mesmo, de sua própria cilada. O poeta mudo, aceitável agora para o mundo, no seu sudário de asas. Baseando-se na leitura do texto anterior, marque a alternativa que apresenta a interpretação de que está de acordo com o poema. Letra A. O eu lírico expressa sua revolta contra os aspectos fatais que os deuses imprimem no seu destino e a vida na Terra. Não, há aqui uma extrapolação, né? Quando ele vai falar lá de cadenciadas vão morrendo as palavras, né? Ele vai mostrando a sua frustração, mas a letra A extrapola. Letra B. O eu lírico expressa sua imensa angústia diante da vida e de sua desilusão diante da falência dos valores terrenos e divinos. Também não, né? Aqui, é claro, né? A gente percebe a subjetividade do poema, mas ela está falando de transformações, né? De mudanças, né? São lugares de partidas de onde as coisas acontecem. Então, está fora a letra B. Letra C. O eu lírico deseja caracterizar a poesia como fuga da realidade aliada ao protesto às circunstâncias históricas. De jeito nenhum, né? Ela vai falar sobre a própria realidade, a mudança. A letra D. Utilizando-se do verso livre de uma linguagem carregada de subjetividade, a autora enfatiza que o espetáculo da poesia se concretiza em lugares de partidas. Né? Lugares de partidas e onde parte a poesia? Das palavras. Né? Então o texto vai concretizar essa relação. É essa a resposta. E a letra E. Fazendo uso de um vocabulário vago e ambíguo, a autora apresenta um manifesto dos pressupostos poéticos que nortearam a poesia feminista do Brasil a partir de 1960. De jeito nenhum, não tem essa marcação, a letra E também extrapola e fiquemos então com a letra D. Ok? Até a próxima. Tchau! Vamos lá então, gente. Ixi, travou de novo, Jesus. Sai.
Agora deu. Então, olha só, quando a gente fala, vou dar uma pincelada nesse poema aqui rapidinho. Quando a Hilda Hilst retrata aqui, ó, vão morrendo as palavras na minha boca. Ela fala também do próprio fazer poético, né? E observem o uso da primeira pessoa, na minha boca. O que vai retratar aí a subjetividade, o sentimento do poeta. Um sudário de asas há de ser agasalhado e pátria para o corpo. Anônimo, calado, o poeta contempla, espelho e mágoa. De novo, a metalinguagem presente nos poemas dessa fase, né? Fragmentos de um veio, berçário de palavras, umas lendas volteiam, o poeta vazio de seus meios. Então, o poeta vazio de seus meios, ou seja, ele está sem palavras. Como até foi dito no texto, né? O poema parte das palavras. Então, se o poeta está vazio, ele está sem palavras. Escombros, escadas, em meio àquilo tudo que eles vivem. Amou de amor escuro e fugiu de si mesmo da sua própria cilada. Então, ele fala do próprio sentimento, da subjetividade e das ciladas do próprio amor. O poeta, mudo, ou seja, ele não pode falar, aceitável agora para o mundo no seu sudário de asas. Então, o poeta, ele precisa aceitar o que o mundo está propondo a ele, e por isso ele deve ficar mudo. A poesia agora, de certa forma, ela não pode extravasar. Ela é extremamente limitada por aquele contexto vivido por eles. Gente, o nosso horário se encerrou. Foi um prazer trabalhar com vocês esse ano. Espero que vocês tenham muito sucesso de agora para frente. Contem comigo. Se precisarem de alguma dúvida, do meu apoio, estou à disposição. Sucesso a vocês. Se não tivermos tempo de nos encontrarmos ou de conversarmos aí pessoalmente, estou daqui torcendo por vocês. Tudo de bom, viu? Um beijo para vocês. Maria Boa Lúcia, prova. muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, gente. beijo. Obrigada, viu? Tchau.